E aí, ainda tá com medo? Olha que isso pode ser muito bom para você. Conversando numa dessas lives, a gente tem feito tanta live, tanta entrevista, e eu no meio de uma conversa dessas me lembrei de uma história, falei na live e coloquei no artigo do Estadão e vou trazer para vocês aqui de como o medo pode nos ajudar e como eu aprendi esse valor tão importante do medo. Não se esqueça, antes de mais nada, de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, né? Deixar o joinha aí pra gente saber os vídeos que vocês gostam, os que vocês não gostam também, a gente ajustar o nosso termômetro dos nossos temas, de clicar aí no sininho para saber quando receber as novidades, que tem vídeo novo toda quarta e todo domingo, mesmo aqui no meio da pandemia, a gente tem vídeo novo toda quarta e todo domingo. E eu queria falar sobre o medo, né? Esse companheiro tão presente nas nossas vidas e que hoje mais do que nunca está aqui, parece que abraçadinho com a gente, né? A gente está andando abraçado com medo para lá e para cá. E ele incomoda, ele não é um companheiro muito agradável, mas ele é um companheiro que enfim, fundamental para as nossas vidas. Acho que a primeira vez que me caiu a ficha assim claramente sobre o papel do medo, esse papel protetor, foi numa viagem de férias de julho. Eu devia estar no ensino médio, no começo da faculdade no máximo, mas acho que estava no ensino médio ali, final da adolescência, jovem, empolgado, achava que sabia das coisas e tal. E a gente estava em Campos do Jordão, que é uma cidade famosa aí para passar o inverno. Estava na casa de uns amigos, estava com as famílias lá, na Serra da Mantiqueira, então tem montanhas e etc. E tem lá o famoso Pedra do Baú. A Pedra do Baú é um ponto turístico muito famoso lá, que fica entre Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, e que muitas pessoas vão, fazem subidas, fazem trilhas, fazem escaladas, etc. E a gente resolveu ir até a Pedra do Baú. Obviamente, todo mundo ali, ninguém é aventureiro, né? Nenhum de nós sabia muito bem o ecoturismo, nenhum de nós praticantes do ecoturismo. Então a gente fez a trilha Júnior ali, fizemos o caminho Júnior, que é a chamada trilha do Baúzinho. É um complexo ali de acho que são três montanhas na Pedra do Baú, e a gente pegou o caminho do Baúzinho, que era o caminho mais tranquilo, mais light, mas conseguimos lá, andamos e tal, chegamos até a ponta da pedra, uma vista bonita e tal, e etc. Só que a gente olhou mais para frente um pouquinho assim, tinha um caminho que levava para ponta mesmo ali da pedra, né, pro limite da pedra, que prometia uma paisagem mais bonita e etc. E aí alguns dos amigos ali do grupo falaram: vamos lá, vamos até a ponta da pedra ali, vamos. Era uma coisa assim de, sei lá, 5 metros no máximo, provavelmente menos do que isso, com um corredorzinho ali na pedra que você passava, chegava ali naquela região. Muito bem. E aí, então vamos. Eu fui um dos corajosos que resolvi me arriscar e ir até ali a ponta. Só que no meio do caminho, desses pouquíssimos metros, eu fiz aquilo que a gente sempre ouve nos filmes para não fazer. O que a gente sempre ouve nos filmes para não fazer? Não olhe para baixo. E eu resolvi olhar para baixo, olhei assim para minha esquerda, e quando eu olhei, eu vi o nada, o vazio, um abismo na minha esquerda, muito próximo, porque era um corredor estreito de pedra. Do lado direito era um paredão enorme, sólido, você podia deitar e passar a noite ali, mas do lado esquerdo era o nada. Me veio um medo na hora, mas na hora meu coração disparou. A musculatura ficou tensa, a boca seca, né? Assim, você fica com a visão em túnel ali, parece que, né, afunila o que você tá vendo. Eu só olhei para onde a gente tinha que ir, engoli seco, né? Porque a saliva já tinha ido embora, boca seca, engoli seco, respirei e fui. Continuei andando ali, dei mais poucos passos que faltava para chegar do outro lado e cheguei. E aí eu vi uma coisa que eu acho que eu nunca tinha visto. E eu não lembro de ter visto depois uma coisa daquelas. Você perguntar, a paisagem, Daniel? Não, não foi a paisagem, foi minha perna tremendo tanto que a calça balançava, assim, eu via a calça jeans balançando em cima da perna, de tanto que minha perna tremia, de tanto que eu me assustei e levei um susto, né? Fiquei com medo naquele trecho. E a gente estava ali, naquela situação,
contemplando a paisagem. Eu nem lembro da paisagem, para ser sincero, só lembro da minha perna balançando. Mas quando a gente estava ali naquele momento, passou uma família por nós. Uma família. Um pai, acho que o irmão dele, enfim, e os filhos. Entre eles um filho pequeno, de uns 7, 8 anos, enfim, um molequinho amarrado no pai. Eles estavam ali com todo aquele equipamento, mosquetão, corda, cinto, etc. Estavam todos ali aparelhados, o moleque preso, enganchado nas costas do pai ali, numa das fitas que prendia o pai, e passeando ali tranquilamente, andando, assobiando por onde eu tinha quase morrido ali de tanto o meu coração disparar. A gente parou para conversar ali, eles sentaram um pouco e tal para contemplar a paisagem, a gente parou para conversar. E aí eu perguntei, falei, puxa vida, mas vocês estão tão alegres e faceiros aqui, né? Vocês não têm medo? Aí o cara falou, como assim não tenho medo? É óbvio que eu tenho medo. Eu não posso perder o medo. Se eu perder o medo, eu me coloco em risco. Na hora que eu perco o medo, é a hora mais perigosa para mim. É a hora que eu deixo de me proteger, é a hora que eu deixo de prestar atenção. O medo é nosso companheiro durante todo o caminho. É ele que me protege, é ele que me faz ficar atento, é ele que faz eu tomar os cuidados. Perder o medo é se colocar em risco. Foi quando, acho que foi a primeira vez que eu lembro que me caiu a ficha desse papel tão óbvio, né, agora, sobretudo depois do lado bom do lado ruim, né, do livro, mas que na época eu não tinha parado para pensar que o medo é aquilo que realmente nos protege, é aquilo que realmente faz a gente prestar atenção nos perigos, é aquilo que realmente nos coloca atentos, com o radar ligado para as ameaças. Eu faço um paralelo com essa pandemia que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo com uma situação de medo. Agora o medo, como eu já falei em outros vídeos, ele é bom nesse sentido. Ele é bom porque ele nos coloca atentos, ele nos coloca em alerta. Ele faz com que a gente se proteja. Só que aí eu estava pensando, né, que eu atravessei ali com medo e tudo, engoli o medo e fui com medo e tudo ali em frente. E depois vi aquela família que explorava a montanha e exercia ali a sua atividade de lazer com medo e tudo também, e aliás eles só conseguiam por causa do medo. E eu comecei a pensar nessa pandemia, no que a gente está vivendo e no que a gente ainda vai viver. A gente está com medo e a gente ainda vai continuar com medo. Como é que a gente vai sair da pandemia? Como é que a gente vai mandar os nossos filhos para a escola? Como é que a gente vai voltar para a vida, para o trabalho? Vai ser com medo? Vai ser com medo. E felizmente vai ser com medo. Porque é por causa do medo que aquela família se protegia, colocava o cinto, colocava o mosquetão, que é aquele gancho, né? Amarrava as cordas direito. Por que eles caprichavam nos nós? Porque tinham medo de cair. Então, se eles perdessem o medo, eles começavam a ficar relaxados e não caprichar na proteção. Vai ser a mesma coisa com a gente. Enquanto a gente estiver com medo, a gente vai lembrar de manter a distância. Enquanto a gente estiver com medo, a gente vai lembrar de lavar sempre a mão, de passar o álcool, de não encostar no rosto. Se você reparou nos vídeos, eu não arrumo mais o óculos a não ser pela haste aqui do lado, né? Só pego na pontinha e arrumo. Tinha mania de ficar encostando aqui, minha irmã me deu uma bronca, e aí eu agora arrumo só pelo cantinho. Enquanto eu tiver medo, eu vou lembrar disso. Enquanto eu tiver medo, eu vou lembrar de não me aproximar demais das pessoas, eu vou lembrar de colocar minha máscara. Enquanto a gente tiver com medo, a gente vai se proteger e a gente vai conseguir viver, a gente vai conseguir andar. E é por causa do medo que aquela família conseguia subir a montanha. Então é por causa do medo que a gente vai conseguir abrir as coisas. É por causa do medo que a gente vai conseguir voltar para a vida. É por causa do medo que a volta é possível aos poucos, né? Não tem que voltar tudo de uma vez, a gente não sabe ainda como que vai ser essa volta, mas ela só vai ser possível porque a gente ainda vai ter medo. Essa volta só vai ser possível porque, receosos, nós vamos nos proteger. E o paradoxo que fica claro quando a gente pensa ali nos alpinistas é que eles só conseguiam aproveitar o passeio, a aventura deles e fazer daquilo algo prazeroso porque eles tinham medo e, tendo medo, se protegiam e, se protegendo, podiam aproveitar. Vai ser assim a nossa volta.
É por causa do medo que a gente vai se proteger, mas é por estarmos protegidos que a gente vai poder voltar a viver normalmente, ou pelo menos de mais perto do que a gente vivia antes. Tem coisa que precisa mudar mesmo, tem coisa que já estava ruim, mas tem coisa que precisa voltar, e é o medo que vai ser esse nosso guia, ele vai ser o nosso companheiro, ele vai ser o nosso ajudador neste momento agora que nós estamos vivendo, em que nós precisamos realmente nos proteger, nos isolar o máximo possível, e vai ser também o nosso guia para a gente voltar. Quando a gente voltar, a gente não vai poder perder o medo. Ao contrário, a gente vai ter que cultivar o nosso medo justamente e contraditoriamente para poder ficar tranquilo. A gente só pode ficar tranquilo se a gente tiver medo. Paradoxal, né? Mas é interessante que ele é o nosso protetor e é o nosso radar aí para os perigos. Então a gente tem que aproveitar essa função que já veio instalada no nosso cérebro. Então, não precisa ter medo, mas precisa ter um pouquinho. Tá bom? Pode se tranquilizar, mas não muito, porque uma hora isso vai passar. E mesmo quando passar, a gente precisa continuar com um pouquinho de medo. Espero que você esteja bem, espero que você esteja seguro, espero também que você compartilhe esse vídeo, manda nos seus grupos aí de WhatsApp, manda para a família. E não se esquece aí de deixar o seu comentário, de falar o que você está sentindo, o que não está sentindo, tá com medo? Não tá com medo? Escreve aí, para a gente poder continuar conversando, mesmo que à distância.